Então, esse aqui é um tutorial para mostrar para você como fazer a arte das lives editoriais. Bom, eu vou mostrar aqui alguns passos, né, para a criação da arte lá, para facilitar o trabalho e tentar automatizar ao máximo as tarefas. Bom, o meu computador aqui obviamente é um pouco diferente do seu aí, né, mas tudo começa aqui no Google Drive da editora, aqui a nossa pasta está lá, nos drives compartilhados, reeditora, projetos lives. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é organizar os nossos arquivos que a gente vai usar, as imagens e tal, de fundo que a gente vai usar. Então aqui, por exemplo, a gente acabou, essa live que a gente vai fazer agora é a 7ª live. Aqui eu já deixei preparado, né, as imagens que eu vou usar. Então elas estão aqui. Você vai entender melhor na hora que eu abrir o arquivo, mas aqui está foto 1, foto 2, foto 3, autor 1, autor 2 e 3 o mediador e a foto de fundo. Aqui uma coisa assim que já pode ser, eu tenho usado bastante as fotos de capa dos livros para facilitar na hora de criar essa arte aqui. E aí aqui dentro da pasta das lives eu tenho esse arquivo aqui, é um arquivo de modelo do Illustrator, e eu tenho esse arquivo aqui que é um preset do Lightroom para poder a gente fazer um tratamentozinho automatizado nas fotos para ficar mais fácil. Bom, então a primeira coisa que eu vou fazer é deixar tudo que eu preciso pronto. Assim, esse padrão aqui de nomes, o arquivo aqui já está configurado para entender esse padrão de nomes. Quando a gente abrir isso, vai ver que ele vai pedir para substituir as fotos. Eu criei um arquivo baseado nessa Live 6 aqui, que é do Valmir, do Ruberley. Então, ele vai chamar as fotos, só porque as fotos não estão na pasta certa, elas vão estar nessa pasta. Então, quando você abrir o arquivo a primeira vez, você já vai colocar as fotos que você vai usar de fato. Isso vai economizar muito tempo, que você não vai precisar ficar inserindo uma foto por uma em cada lugar onde você for fazer. Bom, então, a primeira coisa então é tratar essas fotos. A foto 1 e 2 eu já deixei tratada aqui. Vamos tratar a foto 3 lá no Lightroom. Eu estou usando o Lightroom Creative Cloud, não o Lightroom Classic, o clássico, né, para poder fazer isso. Bom, eu já estou aqui com as 3 fotos abertas, eu já fiz o tratamento nas 2 primeiras. E aí você vai lembrar que eu falei desse arquivo aqui, ó, esse liveseditoriais.xmp. Esse arquivo já está lá na pasta, você vai precisar dele. Que é o seguinte, eu criei um preset para tratamento dessas fotos. O que é a principal função aqui? Esse preset que eu criei, ele visa uniformizar mais ou menos as fotos. Então, como a gente não sabe as fotos que a gente vai receber, se é de boa qualidade, se é de má qualidade, esse filtro que a gente vai colocar aqui vai dar uma nivelada assim na foto, corrigir algumas imperfeições, tirar um pouco de granulado e deixar a foto mais opaca, assim, então vai ficar tudo mais padronizado. Então eu vou fazer aqui com a foto do Fernando, que é a única que eu não fiz, para você ver. Primeira coisa, aqui no Lightroom você vai precisar vir aqui, ó, abrir o painel pré-definições, e aí você vem aqui nos 3 pontinhos e você vai nessa opção aqui, ó, importar pré-definições. Aí eu vou lá na minha pasta da editora, projetos, lives, e eu tenho aqui, ó, liveseditoriais.xmp. Importei. Tá aqui, ó, geralmente vai aparecer para você em predefinições do usuário. E aí vai ser esse lives editoriais. Então aqui eu tenho várias predefinições e ele vai aplicando quando eu passo o cursor por cima. Vou dar um clique, ele aplicou, já está aplicado aqui. Agora eu vou só fazer alguns ajustes aqui para eu poder adequar a essa imagem aqui, né? Então, por exemplo, a imagem é clara, eu estou tirando um pouco de sombra aqui, não é necessário. Vou zerar essa sombra aqui. E a foto tem muito amarelo, né? Eu tinha colocado para dar uma amareladinha aqui. Ó, você percebe que vindo um pouco para o azul ele escurece um pouco, então vou até tirar um pouco de sombra para uniformizar mais ainda. E aqui embaixo, esse claridade aqui, que ele me dá arestas mais bem definidas no contorno do rosto e das sombras. Esse desembaçar aqui eu vou até tirar um pouco também. E você pode dar uma trabalhada aí na redução de ruído, que tira as imperfeições e deixa mais liso, né? Tira ruga, essas paradas. Deixar aqui um pouco de redução de ruído e é isso. A foto tá basicamente pronta. Tirar aqui, a foto tá bem clara. Eu vou tirar um pouco de realce aqui para a foto ficar menos estourada.
Bom, é isso, tratei essa imagem, tá pronta. Agora eu vou vir aqui em botão direito, exportar. Confere que ó, se a dimensão está em tamanho total, vou exportar essa foto. Eu coloquei por padrão para vir para a pasta aqui da Creative Cloud, vou exportar. Vou abrir aqui minha pasta numa outra janela para não atrapalhar. Vamos ver aqui a foto 3 e agora eu vou recortar ela daqui. Eu vou colocar aqui na Live Set. Essa foto 3 aqui eu não preciso mais dela. No seu caso você pode fazer um backup ou não, mas enfim. Agora eu colo aqui. Foto 3, tá lá. Bonitinho. Beleza? Bom, próximo passo. Agora a gente já pode ir lá para o Illustrator. Já vou dar 2 cliques aqui para abrir o nosso arquivo de modelo. E aí aqui que é o pulo do gato, em que ele vai me pedir as fotos que ele não encontrou. Vou sempre selecionar aqui, ó, aplicar a todos e vou em substituir. Vou encontrar essa foto 3 para eu substituir ela e já vai para o lugar certo. Vou aqui em Live Set, lá na minha pasta de lives, já seleciono aqui foto 3. Selecionei a foto 3. Ele já colocou todas as fotos. Então ele já entendeu que lá tinha a foto 1, a foto 2, a foto 3 e o fundo. E aí ele já colocou aqui para mim todas as fotos. Bom, deixa eu dar um Ctrl Alt 0 aqui para aparecer tudo. Então esses aqui são os meus as minhas telas que eu tenho que fazer, né? Isso daqui é a primeira do Instagram. Tá vendo que tem uma linha aqui, tem uma divisão. Isso aqui são 2 pranchetas diferentes. Como a ideia é que o fundo nessas duas, porque a primeira postagem que a gente faz é um álbum de 2 imagens, em que à frente eu tenho a divulgação e o fundo eu tenho as lives que já foram, né? Aí eu vou explicar um pouco mais sobre isso, mas enfim, elas estão coladas uma na outra para que o fundo perpasse as duas. Então elas ficam coladinhas aqui. Essa daqui é a que a gente solta no Instagram no dia. Essa daqui é a capa do YouTube. Essa daqui é do Stories que a gente lança junto com essa primeira aqui. E essa daqui também do Stories do dia, tá? E já está organizado aqui. Instagram 1, 2. Esse daqui na verdade é 3, né? YouTube, Stories 1, Stories 2, beleza? Bom, o que eu gosto sempre de fazer é trabalhar as camadas de baixo para cima, da camada mais do fundo para mais da frente. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é trabalhar a imagem de fundo e as cores. Então, eu vou selecionar aqui, ó, essa minha primeira, vou dar até um... Na verdade, vou ter que dar um pouquinho menos de zoom aqui para ele pegar as duas. Deixa eu dar um Z aqui para eu ajustar. Ele não tem mais aquela opção de arrastar, né? Vou ter que dar um jeito aqui. Beleza, só para visualizar melhor. Bom, eu estou com esse fundo selecionado, eu vou rastrear ele aqui nas minhas camadas. Olha, ele está bem aqui. Aqui eu tenho um retângulo transparente com a cor, mas com um pouquinho do fundo aqui para poder melhorar a legibilidade desse texto aqui que é pequeno. E eu tenho o meu duotone aqui com a imagem nessa camada aqui no verde mais claro e o fundo esse verde mais escuro. Bom, a primeira coisa é pensar as cores. O que eu vou fazer aqui? Primeira coisa, eu gosto de fazer o seguinte, eu vou fazer isso aqui eu já pensei um pouco antes, você vai gastar o tempo aí pensando e testando quais cores você vai usar. Mas aí o processo na hora de aplicar é esse. Eu tenho aqui eu vou criar esse retângulo, esse quadrado aqui com esse laranja. Como nosso tema tem a ver com queimado, eu quero fazer uma pegada bem de queimado. Vou usar esse outro vermelho aqui. São as cores que eu escolhi para poder fazer essa arte nossa. Bom, vou selecionar essa amostra aqui. Para eu poder ter isso bem... Eu preciso disso bem definido assim na hora que eu for montar. Você vai entender, para eu poder automatizar a mudança de cores. Então eu vou vir aqui com o meu vermelho selecionado, vou vir em nova amostra. Aí aqui não precisa mexer muita coisa. Beleza, ela vai aparecer aqui, ó. Já vou arrastar ela aqui para baixo, para o final aqui, para eu identificar bem. E o laranja é laranja padrão aqui, mas eu também vou criar uma nova amostra só para ela ficar... Vou colocar aqui laranja. E também vou colocar ela aqui no final, as duas estão aqui uma do lado da outra para eu saber exatamente onde elas estão. Esse daqui eu vou colocar vermelho no título para ficar mais fácil de achar.
Porque é o seguinte, a gente vai automatizar a mudança de cores. É o seguinte, então, uma vez que eu selecionei as cores e já identifiquei o que eu vou fazer, esses dois, vou até deletar esses dois quadrados aqui. O que eu vou fazer? Eu vou dar um Ctrl A para selecionar tudo que está no meu arquivo. Todas onde tem cor eu tenho que selecionar para eu poder fazer isso. Vou vir aqui no menu editar, venho em editar cores, recolorir arte. E aí aqui ele mostra para mim todas as cores que estão aplicadas no projeto. Então eu tenho esse verde, os verdes claro e escuro, e tem um azulzinho que é um outro filtro que eu coloquei para a foto aqui, para ela combinar com o fundo. A gente também vai ter que mudar porque a gente vai usar os tons de vermelho. Então, a minha cor do fundo é o verde escuro, que para mim vai ser o vermelho. Eu vou vir aqui, ó, vou dar 2 cliques no verde escuro aqui, nesse retângulo aqui do lado, que é onde eu posso editar essa cor. Vou dar 2 cliques e eu posso vir aqui, ó, e selecionar uma cor qualquer, tá vendo? Ó, se eu der o OK aqui, ele já vai aplicar essa cor lá. Mas não é o que eu quero fazer. Vou dar 2 cliques aqui e vem em amostras de cor, porque eu já vou pegar exatamente a cor que eu quero usar. Ela tá ali, ó, posicionada mais ou menos no final. Aqui eu tenho a navegação, que é a mesma coisa do painel de amostras aqui. Eu coloquei ela mais ou menos no final, antes do início das cores monocromáticas, das variações de cinza. Então tá aqui, ó, esse é o meu vermelho que eu quero e o meu laranja. Então o fundo vai ser vermelho, eu coloquei aqui, ó, ele aplicou, tá vendo? Na arte toda, eu não precisei ficar mudando de um por um a cor, ele já fez de uma vez só. E esse verde claro, vou em amostras de cor também, ele vai ser o meu laranja que apliquei, pronto, ele já coloriu o meu projeto todo sem muito esforço. E esse verdinho aqui, eu vou usar como esse azulzinho aqui, na verdade, né? Ele é quase um ciano, então eu vou usar um amarelo um pouco mais escuro aqui também, para não ficar tão chamativo assim e criar um conflito. Tá vendo? Ficou um tomzinho de amarelo por cima da imagem, ela tá mais combinando com o fundo vermelho. Dou OK, beleza, já trabalhei as cores já estão prontas. Agora o próximo passo é a gente trabalhar a parte do texto. Isso também eu quero fazer de forma automatizada. Então aqui, começando por essa parte do texto aqui eu tenho, é isso que, como eu tinha falado, o autor 1, o autor 2, o mediador, e aqui embaixo a descrição dos autores e a descrição do mediador. Vai haver casos em que não tem mediador, então aqui eu já está até fora, o texto aqui está errado, um não diz respeito ao outro, mas eu posso, se eu tivesse só autores ou organizadores aqui, né, eu deleto esse texto e aumento, isso daqui não é um texto, é uma caixa de texto, então eu posso aumentar ela que não vai deformar o texto. E aí eu readequo e posso preencher o meu texto aqui, escrever o meu texto de forma bem mais tranquila. Bom, eu quero mudar os textos também de forma automatizada. Eu tenho o Instituto Federal de Goiás do Ontem ao Amanhã aqui e em todos os outros lugares. Então eu quero substituir tudo de uma vez, sem precisar ter que digitar em todos a mesma coisa, assim como os nomes dos autores e tudo mais. Tem aqui essa ferramenta aqui, editar, localizar e substituir. Só que é o seguinte, ele sempre vai localizar e substituir por linha. Então eu tenho que escrever uma linha de cada vez e substituir uma linha de cada vez. E aí é importante, eu tenho aqui do lado também a Live 7 aqui, e eu já anotei aqui todos os meus textos, vai ficar mais fácil. Então que eu só vou copiar e colar. Então o tema é Cerrado Goiano, que presente, que futuro. Selecionei aqui. E agora eu vou pegar esse texto aqui, ó, Instituto Federal de Goiás, 2 pontos, e vou substituir por Cerrado Goiano. Vou localizar, substituir tudo. Então, todos os lugares onde apareceu Instituto Federal de Goiás, ele substituiu por Cerrado Goiano. E do ontem ao amanhã, eu vou fazer a mesma coisa. Do ontem ao amanhã, vou substituir pelo restante do texto, que presente, que futuro. Esse aqui, não, ele é maiúsculo mesmo. Esse aqui também. Vou localizar, substituir tudo, pronto. Ele já fez a substituição automaticamente. E aí eu vou fazer com o restante do texto. Então eu tenho ali Ruberley Souza. Eu vou substituir por Rodrigo Dutra.
Eu tenho Sônia Lobo e vou substituir por Murilo Souza. Sônia. Tem que, aqui é importante, né? Porque o Sônia Lobo tem os acentos. Tem que ser exatamente igual, senão não vai funcionar. Valmir Barbosa. Valmir Barbosa, substituir por Fernando Carvalho. Carvalho, localizar, substituir tudo. Bom, aqui nessa parte do texto, como ele é maior, esse texto aqui de baixo, eu prefiro fazer mais manualmente, porque senão eu ia ter que digitar tudo isso daqui e ia dar mais trabalho do que antes. Então, eu já fiz o texto aqui, eu vou vir aqui só dar um Command A, substituir, porque ele só ocorre 2 vezes também, vou vir aqui na segunda ocorrência e vou substituir. E aqui a descrição do professor Fernando. Eu também tenho que testar porque ficou um pouco longa, eu não sei se ela vai ficar legal aqui no espaço, se ela vai caber, porque o espaço para ele é menor. Não vai ficar legal esse texto todo, então eu vou preferir excluir essa informação aqui do membro do conselho editorial, vou colocar só doutor de imunologia e parasitologia aplicada, porque tem mais a ver com o conteúdo da live que ele vai mediar, beleza? Sim, e ainda tem essa última informação para mudar aqui, né? Vou voltar aqui no menu editar, 23 de junho, vou colocar 29 de setembro. Ele substituiu todas as ocorrências em todos os lugares da arte. Aí aqui, por exemplo, como para adequar aqui teve que ter em 3 linhas, eu vou ter que substituir manualmente aqui o Cerrado Goiano. Mas assim, é legal sim, não vai funcionar 100% das vezes, mas só de ter, por exemplo, poupado trabalho aqui, por exemplo, né, já não tenho que digitar, então isso já ajuda. Aqui eu já mudo, aqui também. Opa, ele selecionou o texto atrás. E aqui eu posso dar um retorno. Aqui não mudou. Cerrado Goiano, que presente, que futuro. Beleza? Bom, e aí, uma coisa importante, né, que eu não fiz, mas é porque a gente pode fazer, né, é reajustar a imagem do fundo, mas vamos fazer isso agora. Vamos trabalhar com as imagens. Primeiro a imagem de fundo, selecionei aqui o meu fundo, eu vou procurar aqui, ó, importante, eu tenho o meu retângulo por cima e a minha imagem está nessa camada de baixo aqui do retângulo. Lembrando que nesses duotones, né, ele está aqui no painel transparência. Eu tenho um retângulo laranjado e dentro dele eu tenho a imagem, ela está aqui. Então, para ficar melhor visualizável, eu vou ajustar ela aqui. Vou dar uma subidinha aqui para ver um pouco mais do rio. Na verdade, eu posso centralizar ela. Aqui já está ajustado, também vou ajustar ela nesse outro. Seleciono o fundo, vou agora navegar. Vou fechar essa camada aqui para visualizar melhor. Eu tenho o meu retângulozinho de fundo ali, escurecendo para dar maior legibilidade. Vou encontrar a minha imagem. Olha só, ela está aqui, tá vendo? Ela está bem mal posicionada porque está com áreas inteiras aqui sem utilizar. Com o Shift e o Alt selecionado, eu posso pegar uma das arestas e arrastar, que ele vai ajustar proporcionalmente a partir do centro, tá vendo? Para baixo ou para mais ou para menos, ele vai ajustar. Posso dar uma centralizada aqui também, ficou legal. Depois a gente termina de arrumar o texto aqui e as imagens. Eu vou fazer o mesmo processo nas outras imagens aqui. Bom, aqui tem uma particularidade, né? Como elas vão ser iguais aqui, para eu não ter que fazer o mesmo processo, eu vou copiar essa imagem, vou copiar só a imagem que está dentro do retângulo laranja. Não vou copiar o retângulo laranja, vou copiar a imagem, vou aqui na minha outra camada, encontrei ela aqui, ó, o retângulo laranja aqui, vou entrar dentro dela, vou deletar a imagem que está dentro dela e vou dar um Shift Ctrl V, e aí ele vai colar exatamente no mesmo lugar, e aí pronto, eu não tenho que fazer muito esforço aqui para alterar essa imagem. Bom, próximo passo agora é a gente enquadrar o rosto das pessoas aqui
na imagem, né? Depois a gente vai fazer o ajuste fino dos textos. Por exemplo, isso aqui que ficou do lado de fora aqui, a gente tem que ajustar. Então, os rostos têm que ficar proporcionais, obviamente, mais ou menos do mesmo tamanho. Então, aqui, olha só, eu tenho um grupo que tem várias coisas acontecendo aqui. Na verdade, eu peguei o grupo errado, né? Era esse aqui de baixo, ó. Tem várias coisas aqui, tem o amarelinho que está fazendo aquele efeito por cima, mas aí eu tenho que abrir o grupo e selecionar só a imagem. Uma outra forma de fazer isso, só que eu tenho que, por exemplo, venho aqui, eu travo o amarelo, porque senão ele vai pegar o amarelo, eu aperto A para selecionar a ferramenta da seta branca, seleção direta, seleciono Alt, com Alt segurado, eu clico na imagem e depois eu dou um V para ele voltar para a seta preta e aí eu posso ajustar, né? Sempre segurando Shift para ele ajustar proporcionalmente. Olha só, eu quero que o rosto dele ocupe maior parte do círculo, então eu aumentei aqui e agora eu só vou ajustar. Mais ou menos esse é o processo que a gente vai fazer. Aqui é o contrário já, né? Eu não tenho que aumentar, mas diminuir. Então eu selecionei aqui, abri o grupo, vi onde está a imagem, selecionei a imagem, que eu posso dar segurar Shift Alt para ele reduzir no centro e reposicionar a minha imagem aqui. Vou até usar as setas para ter mais precisão. Beleza, Murilo Souza posicionado. E Fernando Carvalho também, encontrei o grupo dele, peguei a imagem, também vou ajustar aqui. Beleza? Bem tranquilo essa parte. Aí é o seguinte, agora eu preciso fazer a mesma coisa em todas as outras imagens. Essa parte pode ser um pouco mais trabalhosa. Você pode ter dois caminhos. Vim aqui e ajustar manualmente cada imagem, mas eu não gosto de fazer isso. Eu gosto de pegar as que eu já fiz. Então, selecionei as três aqui, vou copiar e vou vir para o lugar onde eu tenho que usar elas. Então, começa por aqui. Essa parte aqui é bem chatinha. Por quê? Esse círculo aqui, eu não posso simplesmente... Ele tem um tamanho diferente para poder ficar visualizável, né? Então, se eu simplesmente venho aqui, estou com as imagens novas, aqui está agrupado, mas a altura desse círculo aqui, ó, para eu colocar o mesmo valor, é 100 pixels. Então eu tenho que pegar esses aqui e transformar em 100 pixels. Só que ele está numa proporção diferente para estabelecer a relação entre essa bordinha branca e a imagem. Então, se eu colocar aqui, ó, 100 pixels, eu tenho uma diferencinha. Não, na verdade não, me enganei. Beleza, dá para usar, mais fácil ainda, ótimo. Eu vou fazer aqui para facilitar, vou desagrupar isso aqui. Isso daqui, né, quando a gente vai fazendo as lives, a gente vai acumulando aqui as lives que já foram. Então eu tenho aqui esse grupo, né, com essa live que a gente está fazendo. Quando eu tiver outro, então vai ter a próxima live aqui com o tema e os convidados, assim por diante, né? A gente vai fazer esse histórico aqui de todas as lives que a gente já fez. À medida que eu vou inserindo novas lives que vão estar aqui, as que já foram, então a live que vai acontecer, ela está com a cor 100%, e as outras lives que já foram, eu vou só selecionar ela toda, incluindo o texto, e vou vir aqui na opacidade, vou colocar 50%, que aí ela fica escondidinha, apagada, dando a entender que elas já foram. A que vai acontecer é essa que está 100% aparecendo aqui. Mas, como é a nossa primeira da segunda temporada, né, que eu estou colocando só a partir dessas novas que a gente está fazendo, porque senão ia ficar gigante, né, não ia caber. Beleza, vou pegar novamente as minhas imagens aqui, só para ajustar. Rapidamente que eu vou desagrupar. Vou pegar essa daqui, alinhar. Pegar essa daqui e alinhar também. Pegar essa daqui e vou alinhar também. Pegar as três, agrupar. Pegar essa daqui, deletar, não preciso mais, só vou selecionar as duas e agora eu vou alinhar pelo centro com essa daqui.
E para deletar a que ficou aqui no fundo, eu vou com o Shift selecionado, apertado, eu vou desselecionar essa daqui. Ficou só selecionada a minha outra imagem que estava atrás dessas. Então eu deletei do fundo, ela não está lá mais. Agora eu tenho só a minha imagem corretamente. E aí eu vou continuar esse processo em todas as outras imagens. Vou copiar aqui. É importante sempre isso. Você selecionou as imagens que você quer, elas estão em camadas diferentes, né? Isso para organizar. Então eu tenho o IG1 e IG2 nessa camada. Tá vendo aqui, ó? O IG3 está nessa outra camada. Então, para ele colar na camada onde eu quero, eu tenho que selecionar algum objeto da camada onde eu quero colar. Então, eu selecionei esses aqui que estão na camada IG1 e IG2 e vou colar na camada IG3 com algum objeto daqui selecionado. Colei aqui. É isso, e agora eu só tenho que ajustar. A altura desses objetos aqui é 233. Vou selecionar aqui, vou dar Ctrl A, vou copiar esse número, que ninguém é obrigado a digitar esse número gigante. E vou colar aqui nesse. Um recurso interessante do Illustrator é que se eu fiz uma ação num objeto que é exatamente igual a outro, que eu quero fazer a mesma ação, eu posso simplesmente selecionar ele com a ação que eu acabei de fazer, eu dou Ctrl D, ele vai repetir a mesma ação que eu acabei de fazer anteriormente. Então, dei Ctrl D, ele aplicou o mesmo tamanho para todos. Agora eu vou fazer o processo de centralizar. Selecionei o Murilo aqui, vou colocar aqui, selecionei, dei o segundo clique, né, para ele transformar esse objeto de baixo na minha âncora para alinhamento, e vou alinhar aqui. Depois eu vou encontrar, tá vendo aqui, eu tenho as minhas duas camadas, aqui está por cima, aqui está por baixo, aqui está por baixo, que eu não vou usar, vou dar um delete nela aqui. Vou fazer a mesma coisa com os outros. Bom, beleza, já tem as imagens bonitinhas ali, vamos continuar o processo. Beleza, agora para finalizar, aqui é legal porque, se eu não me engano, posso copiar aqui, aqui está com o mesmo espaçamento entre essas linhas aqui, então eu só vou precisar alinhar aqui, quer ver? Eu vou já deletar aqui para a gente fazer um teste vida louca. Bom, copiei lá já, selecionei a minha camada aqui para ele ir para a mesma camada. Agora eu vou agrupar os três e vou alinhar com essa linha aqui. E vou alinhar com a prancheta, os três. Foi, eles já encaixaram bonitinho aqui no lugar certo. E aí, essas daqui também é a mesma coisa? Não, elas são maiores um pouco, para dar um destaque, né? Elas são do mesmo tamanho dessas aqui, ó. Então vou copiar de cá, 250 pixels. Só que a distância delas é menor, então eu vou ter que fazer o processo manual mesmo. Bom, aí, gente, só vou fazer esses ajustes finos aqui. Isso aqui está agrupado, ó. Então eu quero mexer só no quadrado do fundo. Eu vou com a ferramenta seleção direta, a seta branca, a tecla A do teclado, vou selecionar com o Alt segurado para ele selecionar como objeto e não como curva. E aí dou o V para ele ativar as bordas aqui e vou só fazer o meu ajuste aqui para caber bonitinho aqui em setembro. Isso aqui já está pronto. Beleza, vamos conferir o de cá. Esse aqui, o texto não mudou porque é aquele negócio das duas linhas. Então, vou até digitar aqui rapidamente. Cerrado Goiano.
Aqui eu vou fazer uma técnica aqui que vai me ajudar, porque senão ele vai desalinhar. Vou alterar o Instituto Federal de Goiás, olha só, Cerrado Goiano, sem mexer nas linhas, porque aí ele não vai sair do lugar. Vou deletar isso daqui, porque aí você tá vendo que o texto subiu, né? Mas aí aqui eu posso mandar aqui para baixo que ele vai alinhar. Aqui ele fez essa mudança, ó, todos os nomes, aí são esses detalhes que você tem que ficar atento, né? O Rodrigo Dutra é bold, semicondensed, italic, e aí o com é só semicondensed, italic, e aí esse Murilo Souza acabou ficando sem o bold, então eu vou vir aqui e mudar para bold, semicondensed, italic. YouTube hoje às 19 horas, certo, aqui também está pronto. Isso aqui não vai ter muito o que fazer, ficou meio grande, mas eu posso só dar uma comprimida aqui, vou colocar menos 50 para ficar mais alinhado aqui, mais bonito. Os nomes estão prontos, aqui embaixo também, ela também tem que ajustar esse retângulo aqui. Tecla A para de seleção direta, seguro o Alt, seleciono o retângulo, ajusto ele, e aí aqui nesse caso eu vou ter que recentralizar. Então seleciono, ele também está agrupado com o de baixo. Vou até desagrupar aqui, porque senão vai me dar mais trabalho. Selecionei o texto junto com o retângulo e alinhei. Mesma coisa de cá. Dá para copiar? Dá para copiar. Copiei. Selecionei isso daqui, desagrupei para eu manter o meu link aqui embaixo. Shift Command V, ele cola exatamente no mesmo lugar que estava o outro, tá? Se você não usar essa opção, ele vai colar em algum lugar meio aleatório. Aí esse hoje tem live, você pode brincar também com a cor dele. Tá branco, né, aqui, mas eu posso dar uma amarelada nele aqui, ver como é que fica. Eu vou tentar tirar um pouco da opacidade dele, ver se melhora. Tá 15%. A opacidade, ele tá dentro de uma máscara, né, para ele ficar exatamente enquadrado aqui. E aí a opacidade dele, você tem que sempre observar isso nas camadas, né? Quando eu tenho uma transparência, eu posso colocar ela aqui direto no texto, na camada de recorte ou no grupo que forma o recorte. Nesse caso aqui a opacidade está no grupo, então eu tenho que mudar aqui no grupo. Não adianta eu mudar a opacidade aqui, que já está 100%, eu só vou conseguir deixar mais transparente. Como a opacidade está nesse grupo, eu tenho que alterar aqui, vou colocar 20%. Acho que ficou mais bacana do que o branco. Bom, é isso. Para finalizar, eu só tenho que dar um Ctrl Alt E ou exportar para telas aqui no menu arquivo. E vou selecionar todos como PNG, que eu quero, só tenho que vir aqui na roldaninha aqui nas configurações, ver como é que está o meu PNG, se ele está com fundo branco. Exportar pranchetas. Pronto, é isso. Está finalizada a arte, beleza? Qualquer dúvida, tamo aí. Valeu!